O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nesta solenidade de São Pedro e São Paulo, é um momento muito significativo para a gente pensar sobre a nossa fé. O que é fé? Por que Jesus pedia às pessoas que acreditassem nele, que crescem nele, que confiassem nele? Será que Jesus precisava disso para ele? Não. Quem precisava de fé era o crente, ou aquele que deveria ou gostaria de receber de Deus a graça de que ele necessitava. Porque a fé, ela nos conecta com Deus, ela nos une a Ele. E porque ela nos une a Ele, o canal da graça divina percorre entre ambos, se estabelece uma unidade. Como a parábola que Jesus conta da videira. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. E o ramo que não estiver ligado a mim, seca, morre, é queimado. Mas o ramo que é ligado em mim, produz muito fruto. A fé, esta confiança em Deus, esta acreditar em Deus, cria essa ligação profunda entre nós e Deus, aonde a graça percorre, onde ela circula e produz vida. Por isso que é importante a gente fortalecer sempre a nossa fé. E a nossa fé, ela não está construída em cima do ser humano, da fragilidade humana. A nossa fé, ela é construída em Deus. E naquele que Deus enviou a nós, seu Filho Jesus Cristo, que se tornou um homem como nós. E que muitos tinham dificuldade de aceitar que ele era Deus sendo homem. Porque quando a gente olha para o homem, quando digo homem, é homem e mulher, viu? Não estou excluindo ninguém. Porque o homem é frágil. O homem é limitado no seu conhecimento e na sua capacidade. E Jesus chamou para o grupo deles homens. Homens frágeis, homens limitados.
e deu-lhes a ele a conhecer quem ele era e quem Deus era. E olha essas duas personagens que na liturgia de hoje, São Pedro e São Paulo. Quem era Pedro? Era um homem tipo assim, 8 ou 80. Uma hora ele estava explodindo de alegria, outra hora ele estava emburrado, né? Triste. E o Paulo, que era o sabidão das coisas, o conhecedor de tudo, zelador, extremo até na vivência da fé, mas ainda ignorante do próprio Deus. Por que Jesus confiou a Pedro a igreja? Então vamos colocar ordem nas coisas para a gente não se perder. Cristo Jesus é o enviado do Pai. Ele é a pedra que os pedreiros rejeitaram. Aliás, é a pedra que o mundo rejeitou na construção da sua vida, na construção, né, do sentido próprio da sua existência. Então ele é a pedra principal. Cristo é a pedra principal. É sobre ela que é construída a igreja, sobre Cristo. E como o povo judeu rejeita a Cristo, não todos, mas uma grande maioria rejeita a Cristo, Cristo precisava de ter um povo, de ter uma carral, né? um povo para cuidar. E esse povo que crê em Deus, que aceita Jesus, é chamado de igreja. A congregação, a unidade desse povo que crê em Jesus é chamado de igreja. E esta igreja não está construída sobre a fragilidade de Pedro, que num momento lá de ímpeto, que Jesus fala que ele vai morrer, que eles vão judiar dele tudo, né? E em outro momento Pedro fala assim, mas eu vou seguir o Senhor até a morte, né? E ele vai dizer, você vai dar a vida por mim? Antes que os galos cantem, 3 vezes você me terá negado. Jesus conhecia as fraquezas de Pedro. E formou Pedro, moldou Pedro na fé. Tanto que quando Jesus vai perguntar para ele, Pedro, tu me amas? E pergunta 3 vezes, como que para que curasse aquelas 3 feridas que Pedro causou em si mesmo, com o mestre, negando-o 3 vezes, mas 3 vezes ele pôde dizer de volta, sim, Senhor, eu te amo. Olha a mudança interna de Pedro. Ele era um homem bruto que Jesus o moldou e o capacitou para o ministério. Tanto que quando ele encontrou Pedro, no comecinho já diz, Simão, filho de João, tu se chamarás Quefas, quer dizer, se chamará pedra. Já dá a Pedro a missão dele, de ser pedra, de ser fundamento, de ser base. Por isso que a nossa igreja, ela está construída sobre uma base, sobre um fundamento sólido, imutável, que é Cristo Jesus. E esta fé em Cristo Jesus, que Pedro professa, é sobre esta fé que Jesus diz, eu vou edificar a minha igreja sobre esta pedra. Tu és Pedro, quer dizer, pedra, é sobre esta pedra, sobre esta profissão de fé, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Sobre um homem e uma mulher de fé, o inferno não impera. Percebem a profundidade de tudo isso? E quando nós vemos as fraquezas dos cristãos, até mesmo dos ministros da igreja, quando fala ministros, não é só o ministro da Eucaristia, não, o ministro da liturgia, os padres, os bispos. Quando a gente olha para as fraquezas ou nossos próprios irmãos de comunidade, né, leigos, quantos já não deram escândalo da sua fé? Quantos já viveram uma vida contrária à fé que professa? Contrária aos mandamentos do Senhor?
E que muitos até falam assim, eu perdi a fé porque depois que aquela pessoa fez, eu já não vou mais à igreja, porque lá as pessoas não vivem a fé. Eu perdi a fé por causa daquele padre que deu aquele escândalo e cometeu aquele erro lá, e não vai mais na igreja. Puxa vida, a sua fé está onde? Em Deus, em Cristo Jesus? Ou na pessoa, na fragilidade da pessoa? Não é nos nossos pecados que nós firmamos a nossa fé, não é nas nossas fraquezas, não é nos nossos limites, mas no Cristo. Aí está o fundamento da nossa fé. Por isso que o verdadeiro cristão, ele não se abala com as perseguições, ele não se abala com os pecados, ele não se abala com as fragilidades humanas, porque ele está fundamentado sobre a rocha. Não se engane mais. Muitos já viajaram por várias comunidades religiosas ou várias igrejas, como costumam dizer, procurando uma igreja onde ninguém peca, onde todo mundo seja santo, seja anjinho, tem auréola brilhando e tudo. Meus irmãos, esse lugar é o céu, viu? Esse lugar é o céu, porque só entre os puros e os santos lá, viu? E se a gente morre ainda com as dívidazinhas ainda, né, com as pendênciazinhas ainda, a gente passa um tempo no purgatório para se purificar, para se libertar daquilo lá, para poder entrar no céu sem ruga e sem mancha. Essa é a igreja perfeita, que se fez no caminho. Aqui na terra você não vai encontrar, não. Você pode encontrar pessoas santas, pessoas honestas, pessoas boas dentro da igreja. Pode encontrar, mas pode encontrar também pessoas que não vale a pena, né? Que precisa muito se converter. E essa palavra conversão, Jesus também aparece na vida de Pedro, quando Jesus diz, quando converterdes, confirma os teus irmãos na fé. Só quem é convertido é capaz de confirmar os outros na fé. E como precisamos de homens e mulheres convertidos a Deus, transformados por Ele, por uma fé autêntica, bela e profunda. Então Pedro faz esta experiência com Deus. Ele não deixa de ser homem, ele não deixa de ser frágil, mas o que guia Pedro é a fé em Jesus. E o que guia o ministério de Pedro é justamente a sua fé, aquela experiência profunda que ele fez com Jesus, nas suas limitações e nas suas fraquezas, mas também no amor que Deus tem para com Pedro, que Ele tem para com cada um de nós também. Então veja, e é sobre este fundamento, por isso que a Igreja Católica, o Vaticano, onde é a igreja principal, está sobre o túmulo de São Pedro. E os bispos, o Santo Padre, confirma a igreja na fé. É o papel dele. Ele não tem que ver outra coisa senão confirmar os filhos e as filhas de Deus na fé em Cristo Jesus. Esse é o papel do Papa. E que nós rezamos muito pelo nosso Papa, para que ele seja fiel até o fim. E nenhum dos que seguem o Senhor são privados de dificuldades, mas em muitas dificuldades recebe o auxílio de Deus, como Pedro recebeu. De ter sido preso, rejeitado, e que o anjo do Senhor vai libertá-lo, porque o anjo de Deus acampa ao lado daqueles que temem a Deus, que confiam em Deus, tem o auxílio dele, até o dia em que Pedro é levado à morte. Passou pelo martírio. Darás a vida por mim? Sim. Um dia tu ficarás velho e será levado aonde não queres, né? E será vestido e levado aonde não queres, né? Jesus falava sobre a morte de Pedro. Ele não escapou da morte, não escapou da perseguição. Portanto, os cristãos, eles já estão acostumados com isso. Nós somos perseguidos, nós somos bloqueados, nós somos travados, impedidos de viver a nossa fé e de comunicá-la.
Não é só os grandes, né, os responsáveis, eles são os primeiros, mas todos os cristãos. Em quantos lugares nós estamos impedidos de falar da nossa fé, de demonstrar a nossa fé, de falar de Deus? Pedro também, mas aqueles que confiam no Senhor não temem essas coisas, porque sabem que o Senhor cuida. Agora vejamos o Paulo. O Paulo era um arrogante, era um zeloso ao extremo, né? Era um extremista do judaísmo. Perseguia os cristãos porque não aceitava um Messias daquele jeito, como Jesus era, não aceitava os cristãos, e impetuoso, né? Era um intelectual, um conhecedor profundo da fé judaica, conhecia a Torá, conhecia todos os ensinamentos da lei. Quer dizer, era um expert, um sábio, um grande conhecedor das coisas, e se orgulhava disso. O que Jesus teve que fazer com ele? Quebrá-lo, derrubá-lo do seu cavalo e tornar ele um homem mais dócil, mais ameno, mais paciente, mais amoroso. Pega o Paulo no começo e leia as cartas de Paulo no finalzinho. Esse é o testamento que ele escreveu aqui. O que me espera, combati o bom combate, guardei a fé, né? Agora eu espero receber a coroa da glória, né? A recompensa de Deus e ser salvo. Ele que se achava o salvo, já o santo, né? Já não precisava de um salvador, ele já era salvo, porque era o povo, pertencia ao povo judeu. Olha só os extremos, né? Os extremos do conhecimento humano a um converter-se e tornar-se dócil. Depois que Jesus derruba ele do cavalo, que lhe revela quem ele é, que Paulo enxerga. É muito bonito este acontecimento na vida de Paulo, porque ele era cego para tudo a respeito do Messias. E de repente Deus o revela e ele passa a enxergar. E quando ele enxerga, ele se humilha. Ele se faz pequeno, se faz obediente a Cristo. E o torna zeloso, como ele já era, né? Deus não tira os dons das pessoas, a capacidade delas, mas aperfeiçoa, sabe? Molda, capacita de uma forma mais bonita, mais bela ainda. Foi o que aconteceu com Paulo. E ambos deram a vida por Cristo. Ambos foram martirizados. Por isso hoje é um dia propício para nós rezarmos por toda a igreja. Rezarmos pelo Santo Padre. Porque ele que é a figura de Cristo no mundo, depois da sua partida aos céus. Foi a ele que Jesus entregou as chaves do reino. Em cima desse fundamento que é a fé em Deus. É a fé que vence o mundo, viu? A nossa fé é que vence o mundo. Permaneçamos firmes na fé.